Olá, amigos, que o nosso Deus continue derramando as bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez, de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, para levar uma palavra até o teu coração. Tá? E como sempre, eu quero te pedir a tua ajuda, me siga nesse canal, eu vou seguir de volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Nós temos um canal no YouTube, tá? Que também leva a palavra de Deus às pessoas. Esses vídeos que você vê aqui nesse canal do Kawai cortado, você pega ele na íntegra no YouTube, @Ubirajara_Oliveira55. Você pode acessar lá e se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e acionar o sino da notificação. Deixa o like, que é importante, um comentário também é importantíssimo. E compartilhe. O importante é compartilhar o vídeo. Sabe, gente? A Bíblia diz, dai de graça o que recebeste de graça. Quando você é abençoado, eu, por exemplo, eu sou assim. Quando eu ouço uma palavra que me abençoa, eu logo quero passar essa palavra para outras pessoas. Eu quero ajudar outras pessoas. Quando eu sou abençoado, eu quero abençoar. Sempre assim. Porque dai de graça o que recebeste de graça. Jesus nos dá para a gente passar para frente. E quanto mais assim fazemos, mais somos abençoados, porque mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Então, é muito importante que você nos ajude, eu peço de todo o coração, tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Muito bem, preste atenção, pessoal. O que é mais fácil? As pessoas, infelizmente, elas procuram a facilidade, né? Eu fico vendo às vezes, abre na internet lá, se você baixar esse aplicativo no seu celular, você vai ganhar tanto por dia. Coisa tão fácil, né? Ganhar dinheiro hoje, né? Tão fácil, tão fácil. Mas tudo enrolação para te enganar, não é verdade? As pessoas que vão atrás da facilidade, elas não estão indo atrás de Jesus. Isso é bíblico. É bíblico, bispo? É bíblico. Porque Jesus disse o quê? Que estreito e difícil é o caminho que conduz à vida. E ele disse mais, são poucas as pessoas que acertam com ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muita gente vai atrás. Não é verdade? Então, as pessoas hoje em dia estão atrás de quê? Eu vou ali para alguém me revelar para mim. Elas não estão dispostas a perder entre aspas, né? No sentido pejorativo da palavra, que você não perde, você vai ganhar. Ela não está disposta a ganhar alguns minutos lendo a Bíblia, para Deus instruí-la, para Deus orientá-la, para Deus abençoá-la. Não, isso aqui é difícil, parar, sentar para ler a Bíblia, dá sono, eu não consigo, né? Mais fácil eu ir ali para alguém revelar para mim, alguém falar alguma palavra para mim, alguém botar a mão na minha cabeça e me abençoar, alguém me dar alguma coisa para despertar a minha fé para eu ser. Esse é mais fácil. Ela não quer ter um relacionamento com Deus, ela não quer fazer a sua parte. Quando a vida dela está amarrada, destruída, fracassada, ela quer ouvir de alguém, não, isso é provação, não, isso é um deserto, não, isso vai passar. É fácil, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia não mostra isso, gente. Olha o que a Bíblia fala. Vamos lá, vamos aí em Isaías, eu falei Isaías, não foi? Isaías capítulo 1. O título na minha Bíblia está escrito A Nação Pecaminosa. E na sua? Tem algum título aí? Não? A mesma coisa? Eu falo isso porque tem a Bíblia corrigida e tem a Bíblia atualizada. Eu gosto de usar a atualizada, que é uma linguagem mais fácil da gente... Eu vou conseguir uma para a senhora. Então... vamos lá, preste atenção. Olha que o profeta Isaías, olha a profecia do profeta. As pessoas que gostam de profecia, né? Não é verdade? Então, essa aqui não falha. Essa aqui tem respaldo. Não é verdade? Sim ou não? Então, vamos lá. A visão de quem? De Isaías, o filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Amém? Então ele teve uma visão, ele teve uma revelação de Deus
em relação àquele povo, Judá e Jerusalém, que nós podemos nos colocar no lugar deles, de Jerusalém e de Judá. Amém? E essa revelação pode ser para nós. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus não passa, Seni, ela continua a mesma. Glória a Deus. Então, no versículo 2 ele diz o quê? Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Porque o Senhor, o quê? Lembra que eu falei para vocês que existem palavras que é para o povo dentro da igreja, que é o povo lá de fora, que é o pastor, que é o obreiro, sim ou não? Essa aqui é para todos, para todo mundo. Falou, dá ouvidos aos céus, dá ouvidos ó terra, não é isso? Olha só, o que está escrito aí? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Quem está falando isso? Deus. Deus, eu falei, eu criei os filhos, eu os engrandeci, mas eles... Então, se isso aconteceu com dois, imagine conosco. Às vezes as pessoas ficam chateadas que os filhos desobedecem, estão contra os pais. Isso aí, meu filho. O que acontece? Se Deus passou por isso, quem somos nós para não passarmos? Não é verdade? Sim ou não? Isso quer dizer o quê? Às vezes as pessoas criticam, o pai é pastor, o filho nascido da igreja hoje está no mundo. Meu irmão, depois que a pessoa ela tem o conhecimento, o discernimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, você não pode mais segurar. Depois que eles atingem a maioridade, eles é que vão tomar suas decisões. Se for um filho sábio, eles vão guardar os ensinamentos que eles tiveram e vão os colocar em prática e serão felizes e abençoados. Mas isso aconteceu com os profetas, aconteceu com Eli, aconteceu com Samuel. Os filhos deles não seguiram o caminho deles. Você está entendendo? Sim ou não? E o próprio Deus está dizendo, eu criei filhos e engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Mas o quê? Olha o versículo 3, o que está escrito aí? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o quê? Conhecimento. O meu povo não entende. Isso ele está falando para quem? Como eu estou falando para aquelas pessoas que vivem correndo atrás, o que mais tem, meu Deus, isso hoje em dia é uma peste, é uma praga. Isso hoje em dia é uma peste, uma praga. O que tem de falsos profetas e as pessoas correndo atrás deles, você está entendendo? Sim ou não? Porque a pessoa não tem entendimento, porque a pessoa não tem conhecimento de Bíblia, de palavra de Deus. Porque se ela tivesse o conhecimento da Bíblia, se ela tivesse o conhecimento da palavra de Deus, ela não correria atrás de ninguém, ela só correria atrás de Deus. Ela só se preocuparia em colocar a vida dela cada dia mais e mais na mão de Deus. Porque praticando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, o que você precisa fazer mais para ser abençoado? Correr atrás de alguém? Ir atrás de alguém que revele o seu passado, aquelas profecias, olha, vai acontecer não sei o que, não sei o que lá, e nunca acontece nada. Você quer garantir o seu futuro? Bota a tua vida na mão de Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça a Deus. Ande no caminho de Deus, porque infelizmente, com tristeza no meu coração, tem aqueles que já conhecem a palavra e continuam no erro. O que eles querem? Eles estão escolhendo, isso é opção. Isso é escolha. Você tem diante de você dois caminhos, e Deus falou, escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, apegando-te a Ele. Amém? É escolha. E Deus, Ele respeita a nossa escolha. Mas eu estou orando por fulano, eu estou orando. Ore. Mas se ele escolheu para a vida dele o que ele quer, meu irmão, só ele pode mudar. Infelizmente, todos nós, fazemos as nossas escolhas e só acordamos quando a gente quebra a cara. Aí que a pessoa fala, aí culpa Deus. Por que Deus? Por quê?
sabe? É isso. Aí ele fala, poxa, até um animal conhece o seu dono, ou não conhece? Hã? Sim ou não? Os animais conhecem. E por que o ser humano não reconhece Deus como seu único Senhor e Salvador? O Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Por que a pessoa não reconhece que a sua única maneira dela vencer, dela mudar de vida, dela se libertar, é se entregando para Jesus, é buscando o Senhor Jesus? Ela conhece o caminho, ela sabe o que tem que fazer, mas ela quer o quê? Facilidade. Ela quer uma mágica. Não tem mágica. Não existe mágica. Existe você plantar e você colher. Existe, Jesus falou o quê? Esforça-te. Se você se esforçar, eu te ajudarei. Então, ele diz aqui, ó, ai, expressão de dor, não é isso? Sim ou não? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram quem? O Senhor, e blasfemaram do Santo de Israel. E o que eles fizeram? Voltaram para trás. Amém? Como diz lá em Pedro, né? A porca, depois de lavada, perfumada, voltou a revolver-se na lama. É como diz lá em Pedro, o cachorro voltou ao seu próprio vômito, né? Então a pessoa, ao invés de ir para frente, ela faz o quê? Gente, pelo amor de Deus, uma coisa que eu prego tanto aqui, pensa. Não dói pensar. Pensa na tua vida, pensa nas suas atitudes, pensa nos teus procedimentos, pensa no que você vai fazer, na decisão que você vai tomar. Não fica querendo tapar o sol com a peneira. Não há exceções. Deus não abre exceção para ninguém, para ninguém. Glória a Deus. Deus não abre exceção. O pai, a mãe, ou quem quer que seja, o familiar, pode até passar a mão, pode até tentar passar um pano, querer fazer vista grossa, mas Deus não faz isso não. A Bíblia fala que o Senhor não inocenta o culpado. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todo mundo. Então nós é que temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. E ele diz mais, olha só. Por que a vez ele faz uma pergunta aqui? Olha só. Aí, como eu estou falando, a pessoa está passando por problema, ela fala que é provação. Ela fala que ela está sendo provada, ela fala que está passando algum... Olha só. Aí ele faz uma pergunta. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Sabe por que você está continuando sofrendo? Porque você está na rebeldia. Porque está desobedecendo. Rebeldia, cadê? Está aqui. Toda a cabeça está doente, todo o corpo, todo o coração o quê? Enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Amém? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos a devoram e na vossa presença. E a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha e como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Ou seja, aí a vida da pessoa está toda escangalhada, toda destruída, não vai para frente, né? Vida financeira, como ele está falando ali, vida financeira, vida física, doente, vida financeira amarrada, os outros que desfrutam daquilo que ela faz, do seu trabalho, daquela coisa toda. Mas a pessoa não consegue entender. Como ele começa dizendo o quê? O meu povo o quê? Está aqui, ó. Está aqui, versículo 2. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem o quê? Conhecimento. E o meu povo não entende.
Então a pessoa, ela quer uma saída que não seja o Senhor. Ela quer um outro atalho para que ela possa resolver o problema, para que ela possa sair daquela situação, mas ela não quer o caminho, porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então só existe quantos caminhos? Mas as pessoas, e vou falar mais, infelizmente, existem muitos profetas que estão oferecendo outros caminhos. Não, irmã, fica aqui que eu vou orar, vai mudar, vai ser transformado, você vai, faça isso aqui, dê isso aqui, pegue isso aqui eu vou profetizar para você, Deus mandou te dizer que tudo vai mudar, hein? A tua vida vai ser transformada, Deus mandou te dizer que está chegando a bênção. Mas vem cá, como é que está a vida dela? O que ela tem plantado? Para você dizer que ela vai colher isso aí? Eu estou falando, a pessoa quer uma mágica. A pessoa quer uma mágica. Você está entendendo? Quando acontece alguma coisa, eu estou sendo perseguida. A pessoa, ela espiritualiza tudo. Tudo é o diabo, foi o Satanás, foi não sei o quê. Mas como a gente já pregou, se o diabo entrou, porque alguém deu lugar. A Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Então quem é que dá lugar? É a pessoa. A pessoa que dá um lugar para ele. E ele vai lá e ocupa o lugar. E quando ele entra e ocupa o lugar, ele destrói. Ele acaba. Ele consome. Sim ou não? Consome, destrói. Você está compreendendo, sim ou não? Então a pessoa precisa se definir. O que ela quer da vida dela? O que ela quer? Ela já enquanto a pessoa não tem uma definição da sua vida, enquanto a pessoa não se definiu o que ela quer, não vai acontecer nada, gente. Enquanto a pessoa não entender que o poder de mudança, de transformação está na mão dela, não está na mão de ninguém, nem na mão de Deus. Nem na mão de Deus. Que isso, bispo? Não está não, está na nossa mão. Porque o que diz a palavra de Deus? O que Deus falou? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É a pessoa que precisa o quê? Se converter. É a pessoa que precisa o quê? Mudar. Então não está na mão de Deus. Porque se dependesse desse Deus, já estaria tudo transformado. Se dependesse de Deus, a vida da pessoa já seria transformada, seria mudada. Mas as pessoas, elas trazem o mal para a sua vida. Elas trazem o sofrimento para a sua vida. Elas trazem a destruição para a sua vida. Amém? Trazem. Simples assim. E ele diz aqui, versículo 7, a vossa terra está assolada. Eu já li isso, né? Sim, já li. Versículo 8, a filha de Sião deixou como... Também já li isso. Choça e palhoça. Fica lá, abandonada depois que acabou o plantio. Fica para lá abandonada, ninguém vai lá. Está entendendo? Pessoa sem Deus é assim, ela fica abandonada. Mas não que Deus a abandonou. Ela que abandona Deus. Deus não abandona ninguém. Amém, pessoal? Se o Senhor dos Exércitos, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante. Todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Toda perversão, né? Toda falta de temor, até os anjos, eles queriam abusar até dos anjos. Eles queriam abusar até dos anjos de Deus. Para tu ver como é que eles estavam tão perturbados, tão sem temor no coração. Então eu fico imaginando, eu fico pensando, eu gosto muito de pensar, muito, imaginando as coisas, pensando nas coisas, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Eu conversei com uma pessoa ontem, falei assim, olha, a coisa mais fácil que tem é você resolver o problema dos outros. Né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? E quanto é para resolver o dela?
E aí? O dela já é mais difícil, né? Mas os outros é mole. Você mandar os outros fazer, deixar de fazer, agir, papá, apontar o dedo, é isso, é aquilo outro, molengo tengo. Mas quando acontece com ela, aí ó, a pessoa fica muda, né? Ah, pô, tá falando porque ele não sabe, ele não entende, ele não conhece a minha vida, não. Ninguém conhece a vida de ninguém, porque o lugar mais difícil de estar é no lugar do outro. Por isso que não é tão fácil assim resolver o problema ali, né? Não é tão fácil. Mas se você olhar para a sua vida, se você olhar para os seus procedimentos, suas atitudes, você pode facilitar mais para você. Você pode fazer com que você tenha uma vida realmente abençoada. É só você começar a resolver os seus próprios problemas. Amém? É só você começar a resolver os seus próprios problemas. Diga glória a Deus. Ele diz aqui: ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? O que adianta? A pessoa vai para a igreja, sobe monte. O que adianta esse sacrifício todo? Se o que tem que ser feito não é feito. Ah, pelo menos eu estou na igreja. Pelo menos todo domingo eu vou na igreja, toda quinta, ou toda quarta, ou toda sexta, ou toda segunda, sei lá, o dia. Pelo menos eu vou. Isso aí é o quê? Para desencargo de consciência? Para Deus isso não está valendo de nada. Se eu não obedeço, se eu não sou fiel, se eu não ando no caminho de Deus. Se você vem à igreja, igual uma vez, eu estava em Minas Gerais, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava em Minas Gerais, acabei o culto, a menina, ela estava sempre na igreja, aquela menina. É uma jovem, estava sempre na igreja, eu acho que era a mãe dela, não sei. Sempre ela estava lá, assistia o culto, ouvia a palavra, participava da reunião, sempre. Um dia ela decidiu vir falar comigo. Falei, pô, não, posso falar com o senhor, pastor? Falei, pode. Ela falou assim, o senhor prega aí, o senhor fala tudo isso, mas eu já tenho minha filosofia de vida. Eu falei, então para que você vem aqui? Você está perdendo seu tempo, minha filha. Se você já tem a sua filosofia de vida, o seu pensamento formado, você está vindo aqui à toa. E ela vem e ouve a palavra de Deus, mas ela acredita? Aceita? Então está fazendo aqui para quê? Nada, está perdendo tempo. É igual a pessoa vem na igreja, ouve. Ah, mas você não concorda com o bispo, não. Você não está discordando de mim. Já falei e repito, eu não passo nada que é meu para você. Eu passo o que está escrito na palavra de Deus e mando a pessoa abrir, manda a pessoa ler. Você tem que ver aí se o que eu estou falando é verdade mesmo, está escrito mesmo aí na sua Bíblia. Aqui você tem que trazer a Bíblia. Eu não prego aqui e falar, você depois vê, não, vê agora, confirma aí. Isso que ele está dizendo aqui, ó. Olha só, diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais, de cavalos, cevalos, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer de perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus atos? Não continuei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação também, as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amém? Amém? Então não tem como a vida da pessoa mudar. Se ela não tomar uma atitude, não pense você que a igreja vai mudar a sua vida. Ou quem quer que seja que esteja no altar não pode mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você fazer o que tem que ser feito, que está escrito na Bíblia. Não procure atalhos, não procure encurtar o caminho, não. Faça como todo mundo que teve a sua vida transformada fez. Se entregou a Deus, largou o mundo, largou o pecado, botou a vida na mão de Deus, passou a ser fiel, passou a ser obediente, passou a andar no caminho de Deus, passou a fazer a vontade de Deus e a vida mudou. Amém? Esse é o caminho. E enquanto a pessoa está na igreja aqui, perdendo seu tempo, é um ouvinte negligente, não pratica, não vive,
não tem temor no coração quando está dentro da casa de Deus, não tem reverência a Deus, ao culto, à igreja, você quer o quê? Eu sempre batendo nessa tecla. Nós estamos na casa de Deus. Estamos aqui para cultuar quem? A Deus. Estamos aqui para buscar quem? A Deus. Para ouvir a palavra de quem? De Deus. Então eu não trago você aqui para ficar contando historinha para você. E nem coisas da minha vida para você. Você vem aqui para ouvir a palavra? E se você entender como a palavra de Deus, pratique, e você vai ver a sua vida ser transformada. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você tem toda a condição de ter a sua vida transformada. Faça o que está escrito na palavra de Deus. Para de dar ouvidos a homens, a pessoas, e dê ouvidos a Deus. E se você der ouvidos a Deus, a sua vida, ela vai mudar. Ela vai ser completamente transformada. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, que é a palavra de Deus, compartilhe no seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal. Siga, comente, compartilhe. Eu vou te seguir de volta. Se inscreva no nosso canal do YouTube, por favor. Se inscreva lá. Não custa nada, não paga nada. @Ubirajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto, clica. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, deixe seu like, deixe seu comentário. E eu tenho certeza que cada dia que você ouvir uma palavra de Deus, você vai ser mais abençoado. Deus te abençoe. Palma para Jesus. Bem forte. Glória a Deus. Amém? Fiquemos de pé.